E nós estamos ao lado do governador eleito do estado do Piauí em primeiro turno, Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores, está aqui com a gente. Governador eleito Rafael Fonteles, boa tarde. Boa tarde, Joelson, Lídia, Elivaldo, a todos da TV Cidade Verde, doutor Jesus Taja, Jesus Filho. E boa tarde ao povo do Piauí aqui. Muita gratidão a Deus, ao povo, né, a todo mundo que nos acompanhou nessa caminhada alegre, caminhada cheia de paz, de amor, propositiva e que encontrou o coração e a mente dos piauienses e nos deu essa votação histórica de 1.115.000 votos que aumenta a nossa responsabilidade com o povo do Piauí. Agora eu queria que você falasse sobre esse momento, né? Esse encontro com o Nazareno Fonteles. Como é que foi para você abraçá-lo depois de uma vitória tão importante? Eu não posso falar muito do meu pai, que eu sempre me emociono. Então você viu o vídeo, é aquilo. Porque ele foi candidato em 86, em 94, até tinha um vídeo aqui da Cidade Verde, quando eu fui votar com ele, naquele momento. Então assim, eu dedico a todo o povo do Piauí, mas se eu fosse escolher uma pessoa, seria meu pai. Olha, é muito emocionado o governador eleito Rafael Fonteles, com a imagem, com a figura do pai, Nazareno Fonteles, que estava lá abraçando no momento pós-apuração. Lídia Brito. Governador, parabéns, né, o senhor, pela eleição aí durante toda essa jornada. O senhor ainda sobre a emoção desse momento, mas já divulgou nas redes sociais o primeiro nome do seu secretariado e começa aí pela área da economia. É sinal que esse governo de Rafael Fonteles vai ter essa preocupação especial com as finanças do Estado? Na verdade, a gente já está assim, preocupado em cumprir aquilo que nós nos comprometemos ao longo da campanha eleitoral. Então, o nosso governo vai ter a cara do programa de governo que nós apresentamos, até porque fizemos com muita seriedade, com a participação de muita gente, mas de pessoas que conhecem realmente o Estado de ponta a ponta. Eu mesmo, na parte financeira, fui secretário por mais de 7 anos. Então, tinha a obrigação de fazer um programa realista. E, obviamente, que a pasta da Fazenda, que cuida das finanças, que eu pude cuidar por mais de 7 anos, sem sombra de dúvidas, ela é uma coluna importante do governo para garantir que os programas sejam executados. Qualquer programa, qualquer ação, qualquer obra só é executada se tiver o recurso para isso. Então, o equilíbrio financeiro passa a ser algo fundamental para qualquer gestão. Então, eu fico muito feliz do auditor, um grande amigo, renomado no Piauí, em tudo que passou, Antônio Luiz Soares Santos, ter aceito o convite de ficar como secretário de Fazenda na próxima gestão. Ele que já me substituiu quando eu saí da secretaria para ser candidato a governador. Então, ele também vai ajudar, obviamente, bastante nessa transição. Eu ainda vou conversar com a governadora Regina sobre isso, mas sem dúvida, isso aí é uma característica que tem que existir em qualquer governo que se preze. O equilíbrio financeiro é fundamental para você executar o seu programa. Se você não tiver equilíbrio financeiro, você não vai executar escola de tempo integral, melhorar o hospital do interior, você não vai gerar emprego e renda para a população a partir de crédito para o pequeno negócio. Então, o equilíbrio financeiro, ela é uma premissa, ela é uma condição, ela não é uma opção. Tem que ter, senão não tem governo. Se a Fazenda é a primeira pasta, a segunda qual será para manter esse critério de que primeiro se faz a base? Não, todas são importantes. Agora você tem áreas meio, que a gente chama, e áreas finalísticas. Então a educação, a saúde, a segurança são áreas finalísticas que são as 3 responsáveis, por exemplo, por 80% do orçamento público das demandas públicas. Então são pastas fundamentais. Né? E toda a área meio que você tem, a Secretaria de Planejamento, de Administração, Procuradoria. Nós vivemos num país em que tudo é judicializado, então você tem uma importância muito grande na Procuradoria. Então, tudo isso são opções. Apenas eu fiz questão já, porque eu recebi o aceite dele, logo de já colocar, porque já vai ajudar na transição. Então,
A gente, claro que vai ter muito mais tempo. Eu estou focado agora na campanha do Lula também, porque nós temos aí esses 27 dias para buscar essa vitória do Lula, e é o Nordeste que vai dar mais uma vez essa vitória a Lula, para poder nos dedicarmos também. Mas, em paralelo, já cuidando da transição, já cuidando de gerar as condições para, a partir de 1º de janeiro, implementar o nosso programa de governo. Governador, primeiro, parabéns pela vitória. O senhor sempre revelou muito entusiasmo na campanha com relação à expectativa na campanha de vitória. Sempre apontou isso, nunca desviou desse caminho. Agora, essa votação recorde, superior a 1 milhão, essa diferença acentuada em relação ao segundo colocado, o que ela representa para a formação do governo? Quer dizer, o senhor já chega no governo com essa votação, uma bancada de 22 dos 30 deputados estaduais, 8 dos 10 federais. Isso é um diferencial na montagem do governo, na expectativa que o senhor tem para o Piauí? Olha, na verdade, a gente tem que receber esse resultado com muita humildade. Isso tudo é dom de Deus, é Ele que comanda tudo. Mas, sem dúvida, é um sinal de que a nossa mensagem, as nossas propostas, a forma como nós nos posicionamos, chegou à grande maioria dos piauienses com essa votação histórica do ponto de vista do número de votos. E, claro, isso se refletiu também na eleição legislativa. 22 dos 30 deputados estaduais, o que nos dá condições de fazer um governo, não é, com essa base, com esse diálogo com a base aliada e, claro, respeitando a oposição, como eu sempre fiz enquanto secretário de Fazenda, quando discuti matérias polêmicas. Toda matéria financeira que a gente mandava para a Assembleia, tinha sempre muita polêmica, e eu ia lá e tinha uma boa relação, inclusive, com os deputados de oposição. Mas, sem dúvida, isso ajuda na formação do governo para que a gente possa realmente conduzir, não é? Cada qual no seu papel, o executivo, o legislativo, mas, é claro, de forma harmônica, de forma independente, para tratar das pautas que interessam ao povo. E a gente vai respeitar a vontade das urnas. Quem ganhou com a situação, fica na situação. Quem ganhou na oposição, fica na oposição, cada um cumprindo o seu papel, que é próprio da democracia. Governador, parabéns pela vitória. O senhor é um nome novo que está assumindo o governo do Estado, mas a gestão não é nova. O PT já está aí quase 16 anos no poder. O que é que o senhor pretende fazer, então, diferente do que vem ocorrendo agora, para deixar sua marca, a marca de Rafael Fonteles? Olha, como a gente já vinha dizendo, Bartolomeu, a candidatura que representa a renovação era nossa. Exatamente porque eu sou de uma outra geração, tenho 37 anos e nunca tinha sido candidato. Mas os valores, as premissas que baseiam a nossa condução política são as mesmas do time que eu sempre fiz parte, que é governar para todos e todas, sem deixar ninguém para trás, priorizando os mais pobres. A gente tem a convicção, tem a consciência que o Estado existe para diminuir desigualdades, para cuidar do povo mais pobre prioritariamente, cuida de todo mundo. Mas tem isso. Então, isso é uma premissa, isso é algo que nós não nos afastaremos nunca. Mas é claro que o estilo de gestão, cada um tem o seu. Eu venho da iniciativa privada, não fiz carreira política, tive a experiência pública de 8 anos secretário de Fazenda, 4 anos presidente do Colegiado Nacional dos 27 secretários de Fazenda, tenho a minha própria formação acadêmica, profissional, também tive a oportunidade de empreender, então claro que eu vou imprimir o ritmo próprio da minha formação. E naturalmente, ao longo do tempo, as pessoas vão percebendo o que há de semelhante e o que há de diferente. O fato é que nós vivemos, como eu sempre disse, um novo Piauí. O Wellington Dias colocou o Piauí em um novo patamar. Era o 26º na educação, entregou na 9ª posição. E nós queremos levar para as primeiras posições. E assim, na expectativa de vida, na infraestrutura nem se fala. Esse estado não tinha rodovia, passou a ter integração. Então é um novo Piauí que passa a ter novas exigências, mas também tem novas oportunidades. Então o que eu vou fazer é casar essas novas oportunidades que nós temos para resolver os novos problemas, os novos desafios que o nosso povo reivindica que sejam resolvidos. É assim que a gente vai atuar. Governador, parabéns pela eleição. A gente já teve definido, então, o secretário de Fazenda que estará no seu governo. A gente pode esperar mais definições para esses próximos dias, governador? Não, a ideia é que somente após o segundo turno a gente tenha a definição de novos nomes para o nosso futuro governo. A questão realmente da Secretaria de Fazenda
é porque ela vai ser o elo importante entre a transição do governo atual da governadora Regina Souza e do próximo governo. Então, nós vamos montar as equipes de transição e só depois anunciaremos novos secretários. Mas o elo de ligação entre o governo atual e o próximo governo será, obviamente, da parte técnica, o Antônio Luiz. Governador, o senhor, o perfil, o senhor já tratou disso na resposta a Bartolomeu, o perfil do gestor aponta os caminhos de um governo. Então, com o Wellington Dias, a gente percebeu que ele deu respostas àquelas situações mais urgentes e imediatas da população do estado do Piauí. Naquela época, o desafio era combater a fome e a pobreza, né? Junto com o governo Lula, esse me parecia ser o desafio maior do estado do Piauí. Agora, ele se apresenta de um outro jeito e o senhor tem um perfil mais de inovação, de emprego dentro de um novo cenário econômico, de startups, de desafio dos jovens com o mercado internacional, mesmo estando no Piauí, através da conectividade. Esse é o perfil que o senhor passa para os eleitores. Como fazer para atender essas expectativas com o estado que o senhor recebe? O Piauí está pronto para dar um passo na direção de um futuro, de um perfil mais ousado de briga no mercado, por exemplo? Olha, ele está pronto, Joelson, mas nós temos várias realidades dentro do mesmo estado. Infelizmente, a fome voltou ao Brasil e isso atinge o Piauí. A miséria voltou. Então, nós temos que cuidar novamente de erradicar a fome e a miséria e cuidar das pessoas vulneráveis. Mas existem outras realidades, né, de uma juventude que hoje tem uma escolaridade muito maior, que não tinha no passado, e que está pronta para empreender, que está pronta para inovar, que está pronta para gerar emprego, gerar renda, de participar cada vez mais do desenvolvimento econômico. Então, a nossa missão é, de fato, olhar para todos esses públicos e realmente fazer a política pública correta na linha de gerar esse desenvolvimento social e econômico. É por isso que eu digo, o governo é algo complexo, não é algo simples. Você está mexendo ali com a vida de 3 milhões e 300 mil pessoas, são mais de 90 mil servidores públicos, fora terceirizados, são diversas, centenas, milhares de equipamentos públicos. Então, a gente tem que saber fazer isso com o orçamento disponível e com um planejamento. Por isso que eu disse, o meu plano de governo foi feito de forma muito consciente, que será a base do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual, para aquilo que está no papel, vire orçamento e vire obras e ações concretizadas para a população. Então, esse é o norte, por isso que a gente vai ter que conciliar as duas visões. A visão de cuidar dos mais vulneráveis, que era uma etapa que o Brasil já deveria ter superado, mas esse desgoverno atual trouxe de volta fome, miséria e inflação, com essa realidade desse mundo mais moderno, digital, inovador, de novas tecnologias, não é, de novas demandas, inclusive ambientais, não é, da nova economia que a gente está vendo no mundo, economia digital, economia verde. Então, são duas agendas que têm que ser conciliadas para a gente garantir o desenvolvimento social e econômico, mas para todos e todas, sem deixar ninguém para trás. Eu vou trazer agora, direto de Picos, a questão do nosso Clebson Lustosa, TV Cidade Verde de Picos, participando com a gente dessa entrevista. Ótima tarde para você, Clebson. Olá, Joelson. Ótima tarde para você, para os meus colegas do estúdio. Boa tarde, Piauí. Candidato Rafael, boa tarde também para o senhor. Parabéns pela vitória. Eu lembro que no mês de maio, candidato, o senhor passou aqui por Picos e aqui no estúdio da TV Cidade Verde de Picos, nós conversávamos a respeito da importância de Picos e da região para o Piauí. E no momento nós falávamos a respeito do plano de governo do senhor para a região. Como é que o senhor pretende encaixar Picos nesse plano de governo do senhor? Olha, a gente fez um planejamento olhando para todos os 12 territórios de desenvolvimento do estado do Piauí. É um trabalho que já vem sendo feito pela Secretaria de Planejamento há muito tempo. Ou seja, cada território reúne municípios com potencialidades semelhantes. E no Vale do Guaribas, que Picos é a cidade sede, né, que é a terra da minha esposa, Isabel, agradeço aí a votação que tivemos na macro-região de Picos, né, tem um potencial enorme em vários segmentos.
No caso de Picos, propriamente, é um polo de saúde e de educação. Portanto, o hospital regional ser finalizado, ser concluído, estar em funcionamento junto com a maternidade separada, já é uma das metas que nós colocamos no nosso programa de governo na área da saúde, que é a principal demanda da região. Na área econômica, você tem que fortalecer as cadeias produtivas que já são referência da região, do mel, do caju, do ovino e caprino, que vai possibilitar, não é, agregar valor à produção, como eu tive visitando Santo Antônio de Lisboa e vi um empreendedor, não é, que compra a produção de 100 famílias da região e já industrializa, faz a cajuína, faz a cachaça, faz a castanha, já estava fazendo até a castanha do Pará, pegando a matéria-prima do Pará e industrializando e gerando um aumento da riqueza e dividindo isso, obviamente, porque ele compra a produção de pequenos produtores. Então, esse é um modelo muito importante. É a mesma coisa na cadeia do mel, que o Piauí é a referência, é o número 1 do Brasil em produção de mel e com alta agregação de valor na pauta de exportação, inclusive. Então, são modelos como esse, né, que a gente vai levar, vai potencializar, melhor dizendo, também na região de Picos e nas demais regiões do Piauí. Lídia Brito. Eu vou falar um pouco aqui do momento da apuração, né? De ontem, do resultado desse grupo. A gente acompanhou todo esse processo. Durante a apuração, o senhor teve ali uma certa tranquilidade, se manteve ali na frente, mas a eleição de Wellington Dias foi ali bem apertada, né? Na análise de vocês, por que esse resultado diferente, né, com relação ao governo? Houve essa transferência de votos até da votação de Lula, e no Senado teve essa maior dificuldade? Olha, cada eleição tem a sua história, não fiz nenhuma análise detalhada dessa questão do percentual, mas, a meu ver, o governador Wellington Dias manteve votação semelhante ao que ele teve em todas as votações de governo e de Senado, na casa de 950, 1.050.000 votos. Portanto, é o eleitorado cativo, né, que tem gratidão ao governador o Wellington Dias. É o maior líder desse estado, o líder mais vitorioso da história política do estado do Piauí, que eu tenho a honra de ter servido ao seu governo e de ter ele como um líder que nos inspirou muito, inclusive a entrar na vida política como entrei e agora estou como governador eleito. Então, o Wellington é o nosso campeão de votos, de vitórias, e nosso líder que transformou o estado do Piauí. Então, eu posso fazer a pergunta da Lídia de outra maneira. Se o Wellington Dias foi bem, como sempre, por que o senhor conseguiu ser melhor? Onde é que o senhor acredita que tem havido diferente? Eu acho que tem que perguntar para o povo. Eles, como cada eleição tem a sua história. O que aconteceu foi que a gente teve uma votação maior do que normalmente o PT tinha tido. Ou seja, a nossa mensagem chegou. Eu disse outra vez que nós fizemos a campanha mais alegre do Brasil. Nós conseguimos transmitir paz e amor no meio de um país dividido, contaminado pelo ódio, pela violência política. Não caímos em provocações, sempre conduzimos os debates, as entrevistas, as nossas manifestações em redes sociais, sendo propositivos, transmitindo esperança, transmitindo paz e, sobretudo, propostas concretas para resolver os problemas do povo. E o povo, creio eu, que confiou, viu que a gente tem mais condições de resolver os problemas que eles mesmos apontam. Então, foi isso que gerou, possivelmente, essa vitória. Mas tudo, dom de Deus, tudo graça de Deus para essa grande vitória. Qual será o tamanho do governo sob o seu comando? O senhor fará reforma administrativa? A reforma administrativa sempre é feita. Cada governo você faz pequenos ajustes, não é nada muito significativo, porque o mais importante é o orçamento caber dentro da receita. É isso que importa, meu querido piauiense, em matéria de finanças públicas. Governar um estado, claro que é algo bem maior, mas é semelhante a uma empresa, a um orçamento familiar. Você tem receitas e você tem despesas. Se não houver, não é, a equiparação, pelo menos, né, ficar uma dentro da outra, próxima à outra, você vai ter desequilíbrio, você vai ter endividamento, você vai ter problema para pagar as contas do dia a dia. Então, isso é que é importante. Se o governo vai ser mais descentralizado ou mais centralizado, isso depende da forma de gerir de cada um. Então, eu acredito que o que eu não vou abrir mão é do equilíbrio financeiro. Porque se não tiver equilíbrio, eu não vou poder executar
os programas e ações que eu coloquei no meu programa de governo. Nesse sentido, os governadores costumam dar trabalho para os secretários de Fazenda? Que trabalho o senhor não quer dar para o seu secretário de Fazenda? Olha, o que não vou poder dar trabalho, porque eu fui secretário de Fazenda. Então, assim, claro que as pessoas às vezes não entendem. O governador, o prefeito, o presidente ou o próprio deputado, sabe? Ele está submetido às pressões da sociedade. Pressões legítimas, eu não estou falando de interesses escusos, estou falando de pressões legítimas. Queremos aumentar o salário do servidor, da categoria tal, queremos mais escolas, queremos mais estradas, queremos mais segurança pública. Tudo isso envolve dinheiro, orçamento. Então, o gestor é aquele que consegue se equilibrar, um bom gestor, dentre as várias demandas, se comunicando bem com a população, se comunicando bem com os outros poderes, com a imprensa, com todo mundo, para explicar, olha, não dá para fazer isso, mas dá isso aqui é prioridade, nós vamos fazer primeiro, depois nós vamos fazer aquilo. É assim que nós vamos conduzir, com muita transparência, mas sem nunca abrir mão do equilíbrio financeiro. Governador, qual o papel que o senhor espera do governo central para com o estado do Piauí? Eu faço essa pergunta porque na gestão de Wellington Dias, o governo central sempre foi alinhado com o nosso estado, na gestão Dilma, na gestão Lula, e agora tem a possibilidade, uma eleição dura, mas o PT tem a expectativa da eleição de Lula. Eu digo, o papel que não passe somente no sentido de trazer alguns programas como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, trazer algo mais estruturante que possa mudar definitivamente a realidade do piauiense. O ex-presidente Lula sendo eleito, o senhor teria esse diálogo com ele no sentido que o Piauí merece muito mais do que recebeu até agora, governador? Olha, deixa eu lhe dizer, primeiro, Bartolomeu, que ele está preparado para governar o estado do Piauí em qualquer cenário, como fizemos na última gestão com o governo federal de Bolsonaro, perseguindo o estado do Piauí, inclusive com o ministro da nossa terra, barrando recursos. Então, e no meio da pandemia, e nós fizemos o maior programa de investimento da nossa história. Então, nós sabemos governar na oposição ou na situação em relação ao governo federal. Mas é claro, para o povo do Piauí, tem que ficar muito claro que é muito melhor para o povo se tivermos Lula presidente da República. Por quê? Porque Lula olha com muito mais carinho, zelo e atenção para o Nordeste e para o Piauí. Você citou Minha Casa Minha Vida. Foram feitas, Bartolomeu, 103 mil casas no estado do Piauí. Esse valor de 103 mil casas é superior a todas as obras de concreto que você possa imaginar, né, que foram feitas, que são obras grandiosas no estado do Piauí. E gerou emprego, gerou renda, ganhou dinheiro, inclusive os empresários, e o mais importante, o povo que não tinha casa passou a ter onde morar. Então, o que nós mais desejamos é a volta do Minha Casa Minha Vida, é a volta do Água para Todos, do Luz para Todos, do ProUni, do FIES, para poder a gente fazer. Agora, claro, obras e infraestrutura, também teremos as nossas prioridades. E o próprio presidente Lula já pediu na visita que vem aqui, em sendo eleito, para a gente apresentar. E eu vou apresentar logo. Lula sendo eleito no dia 30, no outro dia eu já estou lá. Antecipa aí umas 3 aí, governador. Até porque umas 3 prioridades. O senador Marcelo Castro é o relator geral do orçamento. E o orçamento vai ser votado em dezembro. Então o presidente eleito já vai ter grande influência. Conclui então, Porto, Transnordestina, seria no caso? Eu vou botar em breve esse projeto, já tudo feitinho, para só botar a rubrica no orçamento e a gente já executar no ano que vem. Glenda, puxou. Governador, vou seguir nessa leitura ainda do cenário nacional, regional, Nordeste. Nós tivemos 11 governadores eleitos, primeiro turno no Brasil. No Nordeste, 4 estados, sendo que em 3 deles foram governos petistas, né? Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte. Não, desculpe. Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, né? Dos já escolhidos. Durante a pandemia, a gente conheceu o consórcio Nordeste de forma mais, né, integrada. Esses estados do Nordeste se unindo juntos para buscar proposições para a sua sociedade. Isso vai continuar existindo no seu governo? E se sim, o que é que o Piauí ganha com isso? Olha, primeiro colocar que realmente o PT foi muito vitorioso aqui no Nordeste mais uma vez. 3 governadores eleitos no primeiro turno, a governadora Fátima reeleita, né? O governador é humano, né? Grande surpresa ele ganhar logo no primeiro turno, fantástico aqui no Piauí. E no Maranhão, o governador Carlos Bolsonaro é do PSB, mas o vice é do PT, Felipe Camarão. Então, 4 estados colados um no outro,
que foram eleitos no primeiro turno, os outros 5 do Nordeste, segundo turno sendo disputado. É claro que a integração dos estados do Nordeste, ela é fundamental, via consórcio, mas não só via consórcio. A união de forças para defender a região, uma região que por muito tempo foi desprestigiada pelo governo federal. Existe uma desigualdade regional no país evidente. Só para você ter uma ideia, eu vou dar uma explicação simples para todo mundo entender. O único lugar do planeta em que o imposto sobre consumo fica parte no estado de origem, parte no estado de destino, é o Brasil. Ou seja, se produz uma coisa em São Paulo, se vende para uma pessoa no Piauí, é o piauiense pagando aquele bem, aquela mercadoria, ou seja, é essa pessoa que está pagando o imposto e o imposto vai lá para São Paulo. É isso que justifica, em grande parte, a desigualdade regional que tem nesse país. Por isso que eu falei também de pacto federativo, que nós vamos precisar revisar esse pacto federativo para poder o Nordeste não ser prejudicado. Então, independente dos outros 5 governadores que sejam eleitos, faremos todo o esforço para manter essa união cada vez mais forte, porque a gente tem mais força política em Brasília, junto ao Congresso, junto ao governo federal, junto ao Supremo Tribunal Federal, para lutar pelo povo nordestino. É assim que iremos conduzir. Governador, quando a gente conversa nos bastidores com lideranças políticas com relação ao que esperar do seu perfil como governador, eles falam muito com relação à questão do secretariado, né? E como será o seu comando com relação a essas secretarias, e se coloca que o governo de Rafael Fonteles deve ser um governo de cobrança de metas aos secretários. Como é que vai ser, como é que o senhor já planeja aí essa coordenação das secretarias? O Elivaldo até perguntou se o senhor vai fazer uma reforma. É possível reduzir ou unificar secretarias? Não é possível fazer pequenos ajustes, mas com relação a metas, Lídia, não existe planejamento sem meta. Quem fala que planeja e não coloca meta, não planejou coisa nenhuma. Então tem que ter meta, e aí você vai fazer as estratégias para atingir aquela meta. Não se faz meta para ganhar uma eleição, como nós fizemos, e assim conduzimos. Então, do mesmo jeito. Então, se eu quero colocar 100 novas escolas de tempo integral, isso é uma meta. E nós vamos ter que perseguir. Como é que eu vou fazer isso? Tem que ter o recurso. Como é que vai ser o recurso? Vai ser 25 por ano? Vai ser logo 100 de uma vez? Não dá para ser... Então, nós vamos fazer para que aquela meta aconteça. Então, claro que isso vai ser absolutamente exigido de todo o secretariado e não deve haver nenhuma surpresa com relação a isso. Com relação ao perfil, claro que o perfil técnico é extremamente importante, mas tem que ter compromisso político e compromisso social. Gestor que não dialoga com os políticos, com os líderes e com os movimentos sociais, não vai cumprir o seu papel de ser, né, esse cidadão que vai equilibrar os interesses dentro de cada área. É isso que a gente faz na política, é exatamente equilibrar-se entre os diversos interesses, colocando sempre o povo mais pobre em primeiro lugar e fazendo o que é possível ser feito em cada intervalo de tempo. Bom. Agora, falar nesse intervalo de tempo, governador, você tem falado aí com muito zelo na questão presidencial. Qual a importância dessa disputa, como o senhor vai se envolver nessa disputa do segundo turno da eleição presidencial? Com força máxima, Elivaldo. Tudo que eu puder fazer para convencer mais pessoas do Piauí e do Brasil que Lula é a melhor opção para o povo brasileiro, iremos fazer. Piauí, mais uma vez, como nós dissemos no nosso discurso quando Lula esteve aqui no dia 3 de agosto. O Piauí seria e foi o estado mais lulista do Brasil, com mais de 74% dos votos válidos para Lula. O segundo foi a Bahia, com 69%. E nossa meta é ampliar para acima de 80% do segundo turno. Lula precisa de 1.800.000 votos para ganhar a eleição no segundo turno. E o Nordeste tem condição de resolver isso. Claro que nós vamos olhar para o Brasil todo. O desempenho de Bolsonaro aqui no próprio Nordeste, a gente vai aumentar essa votação em mais de 2 milhões de votos, fazendo esse esforço coordenado. O governador Wellington já foi para São Paulo para se reunir com o presidente Lula e com a coordenação, para a gente garantir a eleição de Lula no dia 30, com toda a força, o povo unido, né, explicando, né, para quem não votou em Lula, quem votou em terceira via, ou mesmo quem votou em Bolsonaro, que dá tempo de se arrepender para fazer o Brasil sorrir de novo.
74,25% dos votos do piauiense foi em Lula. Bolsonaro surpreendeu ao Partido dos Trabalhadores? Olha, eu não sei, porque eu não estava na coordenação, mas o fato é que o que eu dizia anteriormente, que a máquina de fake news iria repercutir lá no Sudeste, aconteceu de novo. Em Minas, Rio e São Paulo, de novo os candidatos bolsonaristas surpreenderam nas últimas 48, 72 horas. Isso não é porque a pesquisa está errada, não. É porque há um movimento nas últimas horas de fake news colocadas que repercute, principalmente nesses estados muito populosos da federação e que não estão combatendo a fake news. Aqui nós combatemos com rigor fake news. Aqui não prosperou fake news porque a gente desmentia rapidamente. Então nós temos que cuidar disso na região sudeste, para o povo não ser enganado novamente, como foi em 2018. O Wellington Dias usou uma expressão, para a gente finalizando, que foi o seguinte ontem na declaração dele, dizendo que a relação, às vezes, da política gera feridas difíceis de serem curadas. Como é que o senhor vai lidar com as pessoas que eventualmente feriram Rafael Fonteles nessa trajetória de campanha, alguns que eram aliados, outros que não eram aliados, mas que o senhor tinha algum tipo de conceito? Como é que é a relação nesse campo pessoal e político com opositores? Se alguém feriu, nem me lembro mais, Joelson. Aqui nós estamos, a eleição acabou, vamos governar para todo mundo, agora respeitando a vontade das urnas. Quem foi eleito pela situação fica na situação, quem foi pela oposição fica na oposição. E vamos tocar a vida. Porque o interesse tem que ser o do povo. E o povo não quer saber das provocações. Lamentamos que alguns agrediram, alguns atacaram, alguns mentiram, mas eu estou focado absolutamente em cumprir meu programa de governo, pensando no povo do estado do Piauí. E eleger Lula nesses próximos 27 dias. Esse é o nosso foco. Agradeço a participação, governador eleito Rafael Fonteles. Obrigado por ter vindo. Fica aí deixa aí a mensagem, fica aí o espaço para a mensagem aos eleitores que votaram no senhor e mesmo aqueles que não votaram, mas terão o senhor como governador. Bom, agradecer a Deus pela essa vitória dele, em primeiro lugar. Agradecer ao povo do Piauí, essa votação histórica de 1.115.000 votos. E agradecer a todo o povo que marchou junto conosco, que caminhou junto conosco. Desde o militante que carregou a bandeira nas nossas inúmeras caminhadas, alegres, com o é 13, pegou pressão, até todos os nossos aliados políticos que contribuíram muito para o nosso amadurecimento, para a nossa vitória. Cito aqui o governador Wellington Dias, a governadora Regina Souza, o senador Marcelo Castro, meu vice-governador Temístocles Filho e todos que caminharam juntos com o time do povo. Muito obrigado.